Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. Eu vim te fazer uma pergunta. O quanto você consegue ser uma pessoa que se desenvolve quando precisa, que vai além quando você quer? O quanto você consegue se colocar para os outros de uma forma segura, de uma forma tranquila, né? O quanto você consegue desembaraçar o que você está sentindo e pensando e colocar isso em palavras claras, precisas para as pessoas. Olha só, gente, eu fiz essa pergunta porque é tão interessante. As pessoas, elas muitas vezes, elas são uma pessoa dentro delas e outra totalmente fora. Isso significa que a pessoa, ela muitas vezes, ela não percebe o quanto ela se prende, o quanto ela está travada. Então, quando é muito comum, por exemplo, numa reunião, uma pessoa que ela tenta se expressar e, na verdade, tudo aquilo que sai, tudo aquilo que ela fala, não tem um sentido, ou não tem uma linha de raciocínio, ou ela não consegue realmente dizer o que ela estava querendo dizer. Se este é o seu caso, isso significa que você precisa resolver a sua comunicação emocional interna. Então, o que é isso? São pessoas que, no fundo, elas não conseguiram desenvolver o controle relacionado àquilo que elas pensam e sentem ao se expressarem. Então, é muito interessante porque essas pessoas, elas muitas vezes, na cabeça delas, por isso que eu falei, você muitas vezes é uma pessoa dentro e outra pessoa fora. Na cabeça delas, elas muitas vezes elas mandam muito bem, mas depois quando elas ouvem o que elas falaram, ou quando alguém pergunta, não entendi nada do que você falou, e na cabeça dessa pessoa tá claro, mas ela não tá percebendo que ela não realmente não está conseguindo se expressar de forma adequada, significa que essa pessoa ela está em desarmonia emocional com quem realmente ela quer ser. Então, se este é o seu caso, você precisa compreender que você vai precisar entrar em harmonia com você mesmo, fazer esse alinhamento emocional. O que é esse alinhamento emocional? É o desembaraço daquilo que você pensa, sente em relação àquilo que você expressa. Ou seja, você precisa desembaraçar tudo isso para que quando você se expresse, saia fluido, saia de um modo nítido, que você consiga realmente se colocar para as pessoas e se fazer ser entendido. Então, para que você faça isso, você tem que mudar várias coisas. Você tem que mudar os seus hábitos, você tem que observar como você está pensando e, principalmente, se você não está numa reação automática quando você fala com as pessoas. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que elas respondem ao que o outro está colocando para elas de uma forma tão automática que não tem um pensamento organizado. E quando não existe um pensamento organizado, você vai ter a tendência de falar qualquer coisa, de falar de uma forma desordenada. E aí não funciona, né, gente? Vou contar uma história aqui de uma pessoa que um dia chegou lá no consultório super frustrada, uma mulher, e ela queria muito ser uma pessoa que se colocasse assim de uma forma fácil. E ela tinha esse desejo de ser uma pessoa meio líder, meio assim, porque ela não queria ser uma super líder, mas ela queria se colocar mais, ela queria fazer parte ali de alguns movimentos na vida dela que não estavam acontecendo. E ela, num primeiro momento, né, ela contou um pouco da vida dela e eu percebia que ela não tinha uma linha de raciocínio, né? Ela começava a falar de uma coisa, daqui a pouco pulava para outra coisa, daqui a pouco voltava, eu fazia pergunta para ela respondia outra coisa. Isso é muito comum em pessoas que não sabem quem realmente são. Então eu fiz um trabalho com ela de autoconhecimento para ela entender quem ela é, quais as habilidades que ela tem, como ela precisava se expressar para as pessoas, o que ela precisava prestar atenção ao se expressar, né? Porque muitas vezes a pessoa ela fala o que ela quer falar e não o que o outro está perguntando. Então é preciso prestar atenção nisso. E, gente, isso tudo a gente resolve
alinhando emocionalmente você com aquilo que você quer ser. Você, sua essência, com aquilo que você quer ser. Então, o que é você, a sua essência? Olha que interessante. Você, na sua essência, você é puro potencial, tá? Mas, não necessariamente é um potencial desenvolvido. E o que faz uma pessoa ser um potencial desenvolvido? Faz com que uma pessoa, né, o que faz com que uma pessoa seja plenamente desenvolvida é o trabalho que foi feito com essa pessoa ou ela com ela mesma de desenvolvimento, de aprendizado. Então, para pensar na sua vida e se você tem essa questão de não conseguir se expressar direito, de ser uma pessoa travada, de ser uma pessoa medrosa, uma pessoa que não consegue realmente ir além, para pensar nas pessoas que estavam à sua volta quando você era criança. Se você lembrar do seu pai, da sua mãe, dos seus melhores amigos, dos adultos principalmente à sua volta, se pergunte, eram pessoas que sabiam se controlar emocionalmente falando, eram pessoas que sabiam se expressar, que tinham uma linha boa de raciocínio, que sabiam conquistar a vida que desejavam, ou eram pessoas que simplesmente falavam dos desejos, né? Falavam das estratégias que elas criavam, mas que não acontecia. Então, as pessoas normalmente, elas falam muito dos desejos delas, mas elas não conseguem ligar os desejos que elas têm, as coisas que elas querem fazer, com as ações necessárias ideais. Porque também não adianta você fazer uma ação acreditando que vai dar certo se a ação estiver errada. Esse como é importantíssimo. Então, eu vejo muitos empresários até e pessoas que até têm um nível interessante de vida, assim, no sentido de que até chegaram num nível interessante, mas que não passam de um determinado ponto. Por quê? Porque o conhecimento que eles têm, que essas pessoas têm, é limitado, vai só até ali. Quando eu apresento uma estratégia nova para estas pessoas, e eu faço isso antes de trabalhar emocionalmente, a parte emocional da pessoa, eu mostro uma estratégia, a pessoa fala, nossa, né, que interessante, nunca tinha parado para pensar dessa forma. E aí eu alinho emocionalmente aquilo, eu faço esse alinhamento emocional através da hipnose, da programação neurolinguística. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Long, trabalho com isso há vários anos, tem vários programas aqui na rádio falando sobre isso. O que acontece com a pessoa? Ela passa a se sentir diferente e ela passa a observar melhor a vida, observar melhor os outros. Então, essa interação com os outros acontece como um encaixe. Quando acontece como um encaixe, flui de verdade. Quando você não consegue se encaixar naquilo que o outro vem falando para você, está falando ali no momento, você está num pensamento, a pessoa está no outro, e isso não vai chegar a lugar nenhum. Então, na verdade, são defesas de pontos de vista. Isso é muito comum nas empresas, eu vejo as pessoas tentando defender o ponto de vista delas, sem observarem o que elas realmente precisam, que a ação precisa acontecer da parte dela e dos outros, para que algo flua de verdade. Então, é possível sim fazer uma mudança de estratégia, uma mudança emocional. Pessoas bem-sucedidas, elas sabem o que elas querem. Pessoas bem-sucedidas sabem o que fazem. Elas têm uma excelente linha de raciocínio. São pessoas que mandam bem na própria vida e, principalmente, uma pessoa bem-sucedida tem resultado. Gente, é importantíssimo observar isso. Pessoas bem-sucedidas têm resultados. Não adianta você acreditar para si mesmo que você é uma pessoa bem-sucedida, sendo que você não é. Então, é isso que vai acontecendo na sua vida de bom. Quando você se alinhar emocionalmente, quando você passar por este processo, você vai ser uma pessoa mais capaz de se expressar, mais capaz de se colocar na vida, mais estrategista. Você vai ter um olhar muito estratégico. Eu adoro ensinar isso para as pessoas e as pessoas voltam e falam, nossa, Cris, eu fazia tudo ao contrário, eu fazia pela minha cabeça, eu fazia de qualquer jeito, querendo muito resultados. Agora, fazendo dessa forma específica que você me ensinou, funciona. E por que funciona? Porque existe uma estratégia, existe uma observação por trás e existe um alinhamento emocional de você com a sua própria vida, com os seus valores, com as coisas que você deseja. Então, gente, anotem aí. Eu vou deixar o nosso WhatsApp, eu atendo aqui em São Paulo,
mas também faço consultas via chamada de vídeos, atendo casais, crianças, sou especialista em mudanças. Chega lá no consultório muitas pessoas travadas, pessoas com medos, pessoas inseguras, pessoas com vontade de não fazer nada, porque não entendem como elas chegaram naquela vida que elas não desejam, e elas entendem muito menos como que elas fazem para sair dali. E eu amo esses desafios, porque a gente faz uma transformação. Eu uso PNL, Programação Neurolinguística, principalmente, e todos os recursos ali da inteligência emocional que eu vou te ensinar a usar na sua vida também. Então, anotem aí. Fala lá com o Kev, meu assistente, 0 operadora 11 944 13 1010, 944 13 1010. Tem o meu site também, cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. Olha, para você fazer um grande salto acontecer na sua vida, para você ir além, a sua personalidade, ela precisa mudar. Você já parou para pensar nisso? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa prolixa, que explica demais as coisas, que tem essa necessidade de fazer isso, essa é uma necessidade emocional sua. Se você, ao contrário disso, é uma pessoa extremamente rápida e não observa como que os outros se encaixam, ou melhor, não se encaixam nisso, você também vai ter muitas dificuldades. Então, 95% de tudo que a gente faz está no automático. Você vai precisar mudar a forma com que você lida com as pessoas, e as pessoas são diferentes, então tem muitas estratégias diferentes que você tem que ter para lidar com as pessoas e ir além. Então, essas estratégias são recursos emocionais. Pessoas que sabem fazer isso, elas vão muito mais além, elas negociam melhor, elas vendem qualquer coisa. Por quê? Porque elas sabem que não basta só querer. Existe uma estratégia, as pessoas são diferentes. E eu vou te ensinar como você vai lidar com as pessoas. Eu adoro, por exemplo, casos onde a pessoa chega e vem encrencada em relação a alguém. Por exemplo, um chefe tirano, que isso é muito comum lá no consultório, pessoas, né, que chegam assim arrasadas pelos empregos que elas têm, arrasadas porque algo aconteceu, alguém falou algo para elas, e essas pessoas muitas vezes querem pedir demissão, mas não conseguem. Por quê? Porque elas têm a parte onde estrategicamente ali na vida delas, elas sabem que elas não podem. Então são pessoas que muitas vezes tomam remédios fortes, pessoas que realmente elas não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Eu amo esses casos, porque, gente, em uma sessão eu ensino para essas pessoas como lidar com essas encrencas emocionais. No caso, eu tô falando numa sessão, especificamente no caso da pessoa lidar com alguém que é encrenca na vida dela. Porque as estratégias que eu tenho ali, a pessoa fala, nossa, eu faço tudo errado a respeito do que você falou. Aquilo que eu falo para a pessoa fazer, vai lá e fala isso para tal pessoa, faz isso. Olha, presta atenção e você só vai falar neste momento, você vai olhar de uma determinada forma. Coisas bem simples que a pessoa vai ter que treinar, né? A pessoa treina, mas 2, 3 dias depois as pessoas voltam e falam, Cris, tá funcionando. Aquela pessoa que me odiava, aquela pessoa que me tratava mal, aquela pessoa que não gostava de mim, agora gosta, até me serviu um cafezinho, até falou comigo. Por quê? Porque eu vou eu vou te ensinar você a mudar o que a outra pessoa sente a respeito de você. Gente, quando você aprende essa técnica, você pode se tornar um super líder. Aliás, é uma técnica que é muito ensinada para líderes, onde você aprende a se encaixar no outro, ao invés de você ficar desejando que o outro te entenda. E fazer o outro se encaixar em você é uma questão de estratégia, porque as pessoas não são iguais. Então, se você vive no seu quadrado e deseja que todo mundo te entenda, deseja que todo mundo faça do seu jeito, deseja que todo mundo enxergue o que você está enxergando, você está numa grande utopia, numa ilusão. Por quê? Porque não vai acontecer dessa forma. Você precisa entender que para o seu benefício, de mais ninguém, você que tem que sair do seu quadrado e entrar no quadrado do outro. Isso significa que você vai precisar se alinhar à estratégia do outro para trazer o outro para você depois você
de certa forma, dominar a situação. E funciona. Claro que não é assim super simples, mas também não é super complicado. Eu criei uma estratégia para ensinar isso para as pessoas através de exemplos. Então, eu ensino ali a base no consultório, e aí eu dou os exemplos, e aí a pessoa volta e fala, nossa, funcionou. A estratégia tá assim maravilhosa. Por quê? Porque aquela pessoa que era um tirano na sua vida vai se tornar muitas vezes seu melhor amigo. É possível sim, gente. Então anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Fala lá com o Kevin, o meu assistente. Eu atendo aqui em São Paulo, também atendo via chamada de vídeo, faço também muitas vezes bate e volta para outras cidades, às vezes 1, 2 dias eu vou para outras cidades que me chamam. Então, assim, é super possível fazer essa transformação onde você esteja, tá? Desde que você compreenda que para mudar a sua vida, para ter resultados diferentes, para realmente sair desse marasmo que você se encontra dessa frustração, você vai precisar mudar a sua estratégia. E eu sou especialista em ensinar você nisso. E todas as travas, todos os sentimentos que forem surgindo, as sensações que você tiver, né, na verdade, tiver de que não vão funcionar, ou de que não é possível, ou eu não mereço ir além, ter coisas maravilhosas, diferentes na minha vida, quando você pensa dessa forma, quando você estiver pensando dessa forma, eu vou pegar ali todas as suas limitações e eu vou transformá-las em sentimentos empoderadores, sentimentos que vão fazer você ir muito além. Como eu faço isso? Através da hipnose, aliada à programação neurolinguística, sou também consteladora. Olha, eu tenho vários recursos, faço regressão com os mentores, inclusive, se for necessário, para que você mude o que você sente a respeito de algo, a respeito de si mesmo, a respeito da sua vida. E aí, com a estratégia certa, você vai muito mais além. Então, é muito interessante esse processo, você vai aprender assim, mudar muita coisa na sua vida e eu vou mudar o que você sente a respeito da sua própria vida. A partir deste momento que você mudar o que você sente a respeito de você e da sua vida, você vai muito mais além. É possível sim, gente. Então, fala lá com o Kevin, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Lá no meu site, cristinalong.com.br, também tem as informações de como funciona as minhas consultas, tem os depoimentos, tem a viagem ao Egito. Eu vou ao Egito, vou levar um grupo ao Egito em agosto, você é um super convidado meu, então é uma viagem super facilitada. Lá no Egito, gente, a gente anda de balão em cima do Vale dos Reis, é um passeio maravilhoso, a gente faz isso, né, no nascer ali do sol, é lindo. A viagem é a parte do passeio, uma das partes que eu mais gosto. Nós faremos um cruzeiro no Rio Nilo, né? Você estará acompanhado de mim o tempo todo. Você pode levar quem você quiser. A gente vai andar de camelo, vai entrar nas pirâmides, vai conhecer o Egito ali, que é maravilhoso. Eu vou todos os anos, essa será a minha 5ª vez, então convido você a vir fazer este passeio comigo. As informações estão lá no meu site, cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. Ou você pede lá pro Kevin, né, no 0 operadora 11 944 13 10 10, pede lá o link, ele vai te enviar. Olha, gente, para que a pessoa mude de vida, ela precisa, como eu disse antes, mudar a personalidade dela. Então, pense em você agora neste momento. Quem é você neste momento? Você é uma pessoa, olha que interessante, que fala de uma determinada forma, reage a situações de uma determinada forma, se veste de uma determinada forma, vai em vários lugares sempre os mesmos, está sempre com os mesmos amigos, tem aí um monte de ideias na cabeça, mas a prática em relação àquilo que você realmente quer provavelmente está emperrada. Por quê? Porque você ainda não criou a personalidade para fazer acontecer. Lá no consultório, eu crio essa personalidade que vai fazer acontecer.
E é por isso que as pessoas mudam, elas voltam diferente, elas fazem transformações do tipo de uma semana para outra, onde elas vão lá e se matriculam naquilo que elas precisavam fazer, elas resolvem coisas da vida, desentulham coisas. É muito interessante, porque ela se torna uma outra pessoa. Então, eu convido você também a fazer uma nova versão de você acontecer, a se tornar um novo você. Gente, isso é super possível. Como eu disse para vocês, eu me especializei em fazer essas mudanças de forma rápida. A gente faz isso entre 1 e 10 sessões, depende de cada caso. E quem escolhe isso é você ali comigo na hora, né? Eu vou sugerir algumas coisas. Tem pessoas que eu vejo que é 2, 3 coisas que a gente tem que fazer. Tem pessoas mais encrencadas, digamos assim. Essas pessoas a gente leva um pouquinho mais de sessões. Mas olha, é possível sim fazer essa mudança estratégica acontecer na sua vida. Então, 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Fala lá com o Kevin, o meu assistente, ele vai te passar as informações. E, gente, agora, no final de semana, no dia 11, nós temos constelação do Grupo Pixis. É um grupo maravilhoso de consteladores, são 4 consteladores. Inclusive, eles estão cheios de promoções o tempo todo, vale super a pena. Então, para fazer parte dessas constelações, se você não conhece constelação, entra lá no meu site cristinalong.com.br, tá cheio de informações, tem vídeos lá também. Então, no sábado, nós temos essa atividade da constelação, no dia 11. E no domingo, eu tenho o workshop de recursos de PNL para mudar. Eu vou ensinar pessoas que querem aprender a fazer mudanças de estado emocional. Ou seja, quem for fazer esse workshop vai aprender recursos de programação neurolinguística bem fácil, vai aprender toda a base para fazer a mudança acontecer, a mudança emocional, tá? Então, você vai aprender a mudar estado emocional. Não vai aprender estratégias de vida, que é diferente, tá? Que aí envolve outras questões. Mas só com essas mudanças de estado emocional, você vai passar, por exemplo, de um estado como, por exemplo, tristeza para alegria. E eu vou te ensinar como você faz com você mesmo e no outro. Então, as pessoas que vão fazer esse workshop, elas vão aprender toda essa base. Então, é excelente para quem é terapeuta, para quem é professor, para quem trabalha com outras pessoas, ou para quem vive realmente em muitos altos e baixos emocionais. Porque as ferramentas que eu vou ensinar, elas são muito práticas de serem aplicadas, muito rápidas, não precisa de nenhum recurso extra, você faz em qualquer lugar e muda mesmo. Vou até contar uma história que uma vez aconteceu, quando eu vou todos os anos ao Egito, eu vou para outros lugares também, Índia, Peru, enfim, levo grupos terapêuticos, aliás, a nossa próxima viagem vai ser em agosto. E uma vez, numa das viagens, eu fui com uma senhora, tinham várias pessoas, né, mas uma delas era uma senhora que tinha medo de altura e medo de água. E a pessoa que organizou a viagem acabou, né, na pressa ali, a gente acabou não conversando sobre isso, e ele não me falou isso. E no dia dessa viagem de balão, olha só, gente, uma viagem de balão no Egito, essa senhora que tinha medo de altura, eu descobri 5 minutos antes. Nós estávamos indo para o passeio e ela falou para mim, Cris, e o meu medo, né? E aí eu olhei para ela e falei, medo? Do que você tá falando, né? A gente ia no nascer do sol, era praticamente de madrugada ali. E ela falou, eu tenho medo de altura. E aí eu achei até na hora que ela tava brincando, daí eu falei, me conta um pouco mais. E ela contou e eu percebi que era um medo mesmo. E eu não tinha muita opção ali, a não ser tirar aquele medo na hora, porque 10 minutos depois, a gente estaria subindo num balão lá no Egito, um balão muito alto. E aí eu trabalhei com ela ali e falei, olha, você vai fazer isso, isso, isso. Aí ela foi comigo, né, ela tava do meu ladinho e o medo passou. E ela resolveu este medo. Então, é possível, sim, fazer essas mudanças de estado emocionais praticamente instantâneas, em 2, 3 minutinhos. E eu vou ensinar isso nesse workshop no dia 12 agora de maio, é um domingo. Então, para fazer parte desse workshop, cristinalong.com.br, cristinalong.com.br, ou manda lá um WhatsApp, a gente manda as informações para você, 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Gente, é isso, vou ficando por aqui, até o próximo programa e um excelente dia para vocês.